Bom, finalmente chegou o momento da gente soltar os cachorros, soltar os criptos, né? Falar do filme do Superman com spoilers. Então essa aqui vai ser uma das maiores e mais completas análises do canal. Super análise pra vocês. Eu vou trazer pra vocês todas as referências HQs clássicas que o James Gunn adaptou. Desde os óculos hipnóticos do Clark até a Guerra da Morávia, além, é claro, da moral da história, né? A mensagem principal do filme, que é sobre a relação do Clark com o pai dele, o Jonathan, que veio da HQ Superman Red and Blue, número 5. Perfeito aquela adaptação. Muitos elementos que o filme trouxe, né, para serem entendidos de forma completa, você precisa ler HQ, precisa entender o recorte que está sendo construído. E eu quero trazer isso para vocês nesse vídeo aqui, tudo, nos mínimos detalhes. Eu vou abrir a mente de vocês para quão rico esse filme foi em nerdice e mitologia do Superman. Vamos conversar também sobre o futuro da DC, os ganchos, né, que o filme deu para a criação da Liga da Justiça Internacional, Legião do Mal e Stormwatch. Vamos falar sobre a bagunça que foi o Pacificador ter aparecido no filme, né? Na minha sessão, a galera aplaudiu e tudo, né? Só era eu, né? Então eu aplaudi. Superman foi o pontapé inicial do novo DCU. Então tem muita coisa importantíssima pra gente analisar. Pega a pipoca, vamos lá. Ô, amigão, olha pra cima. NS Spectre aqui. Galera, tem uma nova onda chegando no Brasil que tá mudando completamente a forma de ganhar dinheiro online. Eu tô falando do TikTok Shop. TikTok! Gente comum, criando perfil do zero. Já tá faltando 2, 3, até 5 mil reais por mês. Só com vídeos curtos, de 15 segundos. Cara, é surreal, galera. Eu nunca vi nada como eu tô vendo agora no TikTok. O cara começa o perfil sem seguidor, já fazendo 2 mil por mês, 5 mil por mês. É surreal. Sem aparecer. E olha que eu já tô há mais de 20 anos na internet, já vi o boom do YouTube, né, do Instagram pra caramba, mas isso aqui tá diferente. É mais simples, é mais rápido, qualquer um consegue começar hoje mesmo. Por isso eu marquei uma super live especial dia 15 de julho às 8 horas da noite, onde vou revelar exatamente como que você consegue surfar essa nova onda e colocar muita grana no bolso com o TikTok. Mas ó, você precisa aproveitar agora, porque depois vai virar modinha. Quando virar modinha, já era, acabou. Se você quer garantir tua vaga, o link tá aqui na descrição. É só clicar e se inscrever. É grátis. Não perde essa, ok? Porque essa janela de oportunidade do TikTok não vai durar pra sempre, ela vai fechar. Quem entrar agora, entrou e vai ganhar muito dinheiro. E vamos direto pros tópicos. Meta-humanos são conhecidos há 300 anos. A escolha mais acertada do James Gunn, na minha opinião, foi já começar o filme com esse mundo já existindo, entende? A DC já existe, tá lá. Da mesma forma que todo mundo aqui já começou a ler quadrinho com esse mundo já existindo, né? Com, digamos, um world building já construído. O mundo já sendo repleto de super-heróis e super-vilões. E funciona. Você pega o bonde andando e acompanha. Sempre foi assim, não precisa mudar. E na minha opinião, um dos maiores erros dos live-actions dos super-heróis é sempre ter que explicar, cara, que ninguém sabe da existência de meta-humanos, heróis, vilões, deuses. E aí você tem que contar a história de origem de cada um. Tem que ser aquele negócio realista, sabe? Como se estivesse acontecendo na nossa realidade. Cara, que se dane isso, porra. Não é a nossa realidade. Eu não quero ver a origem do Superman pela milésima vez. Veio de cripto. Porra, não dá. Então o filme contextualiza logo no começo que meta-humanos já são conhecidos publicamente há 300 anos. Então superpoderes e criaturas não são nenhuma surpresa, né? E pra gente também não vai ser. E aí o James Gunn vai reduzindo a contagem, né? De 300 anos, vai pra 30 anos da chegada do Clark na Terra. Depois de falar que ele tá há 3 anos na ativa, percebe? 300, 30, 3... E tem um simbolismo com esses números. Historicamente é considerado que Jesus começou os trabalhos dele com 30 anos e com 33 ele morreu crucificado. E o Superman, em parte, é uma alegoria cristã, entende? Então o James Gunn está usando esses números simbólicos logo no começo. Esse início foi muito bom para te introduzir nesse mundo novo da DC, que é um mundo realmente de quadrinhos, um mundo realmente fantasioso, como tem que ser. E esse filme até mostra o point of view do que um herói faz enquanto os outros estão trabalhando. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? Do tipo, onde que tal herói tava quando esse vilão tava atacando? A galera não entende que cada herói tem sua própria vida, suas próprias responsabilidades, seus próprios vilões. E isso é o cotidiano deles, cara, isso é casual. E esse filme mostra isso pra gente, bacana essa sacada, né? Tem uma cena que o Superman tá conversando com a Luz lá no AP dele lá, e a gangue da Justiça tá do lado de fora na janela lutando contra um duende de outra dimensão. E o Superman, tipo, trata aquilo como se fosse uma segunda-feira qualquer. Não, eles dão conta disso, não precisa de mim, não. Achei fantástico aquilo, fantástico. E continuo conversando com a Luz como se não fosse nada, como se fosse um dia comum. Eu achei isso tão bacana, é realmente imersivo pra você entender como é que funciona um mundo repleto de heróis e vilões, sabe? E como é o dia a dia deles. Você não precisa... Por que eu tenho que estar lá se já tem 3 cascadores dando porrada naquela porra? Eu tava gaigado dando porrada com bastão em cima daquele bicho lá. Foi maneiro demais.
O Superman é derrotado pela primeira vez. O filme abre com aquela sequência do Superman caindo no Ártico, sendo socorrido pelo Krypto. E é dito, né, durante toda a carreira do Superman, que aquela foi a primeira derrota dele. Então a gente já entra no filme com a informação de que o Lex já tá tentando derrotar o Superman há um bom tempo, né? Tá lá. Que o Superman já lidou com vários outros vilões nesse universo. E mesmo assim ele nunca tinha perdido uma batalha. Não é à toa que ele era considerado o meta-humano, o herói mais poderoso do planeta até o momento, até aquele momento lá. E uma das grandes preocupações da galera antes do filme estrear era se os motivos para a derrota do Superman que aparecem nos trailers seriam bem explicados. E foram, pô. Só tem uma coisa capaz de derrotar o Superman numa luta durante o filme inteiro. O Ultraman, que é um clone genético do Superman. Então o Superman tá lutando contra ele mesmo. Contra alguém, sabe, com o mesmo nível de poder que ele. E tem um que a mais aí. Porque como o clone é controlado pelo Lex e pela equipe dele na torre de comando da Luthor, ele acaba tendo, né, não só a força do Superman, como também a super inteligência do Lex nas batalhas. Do resto, você tem outros elementos que estão ali mais pra distrair o Superman, pra atrasar ele, enquanto o Lex executa os planos dele em outro lugar. O Superman, aí você vai perguntar, pô, por que o Superman tem que apanhar do clone dele, pô? Se é igual, por que ele também não dá porra do clone? Primeiro, porque já começa com a inteligência do Lex nas batalhas. Segundo, que você tem que sempre lembrar, o Superman, pela moral dele, ele nunca parte pra cima com força total. Ele não é igual o Homelander, sabe? Que, porra, vai querer decepar a cabeça, guilhotina, não. Ele sempre vai com cuidado, sempre vai tentando um jutsuzinho da conversa. É o que ele sempre foi. E tá lá o Lex Luthor comandando geral, sabe? Então toda vez que o Lex quer fazer alguma coisa num canto, ele tem que criar uma distração pra levar o Superman pra longe dali. Porque ele quer atrasar o Superman. Foi assim que ele entrou na Fortaleza da Solidão, distraindo o Superman com um Kaiju no meio de Metrópolis. O Lex tá sempre um passo à frente, cara. E não é como se o Superman não pudesse derrotar o Kaiju sozinho, mas é que ele não queria matar o Kaiju, ele queria levar ele para um zoológico intergaláctico. Eu penso até que ele imaginaria um jeito de reverter o tamanho do Kaiju só pra deixar ele dentro da Fortaleza da Solidão. Até porque nas HQs, cara, o Superman mantém dentro da Fortaleza da Solidão um zoológico inteiro de animais alienígenas, monstros, sabe, criaturas de outras dimensões. E ele se importa com elas, se importa em cuidar de todos esses bichos. Inclusive em All Star Superman, que é da onde o James Gunn tirou a ideia e o design desses robôs que cuidam da Fortaleza da Solidão, tem uma cena de quando o Superman sabe que vai morrer e daí ele começa a encarregar o número 7, que é o robô mais próximo dele, de cuidar de várias funções diárias na Fortaleza da Solidão, inclusive do zoológico. E assim, todo esse zelo, sabe, esse amor que o Superman tem pela vida, foi muito bem representado no filme, tipo, muito bem. Quem lê os quadrinhos se sente até presenteado. E o Lex usa isso contra o Superman. O Superman não quer sair destruindo prédio, não quer deixar ninguém morrer, nem um esquilinho, nem um esquilo. Ele não quer matar o vilão, ele não quer matar o Kaiju. Esse Superman, sim, é um super-herói. E o Lex explora isso. Isso é uma fraqueza do Superman. Muita gente acha que o Superman só tem kryptonita de fraqueza. Não. Kryptonita, magia, sol vermelho e essa, que pra mim é uma das maiores, que é usada em todas as batalhas. Porque kryptonita você não tem a rodo, né? Em todo lugar. Mas isso aí de explorar a moral do Superman, a fraqueza dele, você pode explorar, é só você atacar os civis. Como é que você vai conseguir? Como é que o Superman vai dar conta? Você tem que proteger todos os civis e ao mesmo tempo atacar o vilão, entende? O Lex sempre usa os recursos que ele tem de forma inteligente. Ele soube clonar o Superman, deu os poderes da engenheira transformando a corrente sanguínea dela em nanorobôs. Pra quem não conhece ela dos quadrinhos, pô, cara, ela é bem apelona. Ela é uma tecnomorfa, né? Significa que ela pode se transformar em qualquer tipo de tecnologia que ela consegue imaginar. E o filme retrata muito bem os poderes dela, sabe? Na criação de armas, pra hackear o computador da Fortaleza da Solidão, ou até pra usar os nanorobôs pra entupir os pulmões do Superman. Que ele foi radical. Assim, o filme deixa claro que ela é mais fraca que o Superman. O Superman nocauteia ela umas 2 vezes durante o filme. Mas usando as estratégias do Lex e dando suporte, inclusive, pro Ultraman, ela acaba dificultando muito a vida do Superman. Afinal, pô, são vários contra ele, né? São vários meta-humanos contra ele. O Lex está executando vários planos e criações dele ao mesmo tempo. E o Superman tem que ser poderoso o suficiente para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Imagina. Ou em alguns casos ele também tem que usar a inteligência dele. Afinal, o Superman não é só um bruto que sai correndo socando as coisas, né? Ele tem esperteza nas lutas pra caramba. Ele sabe usar os poderes dele de forma criativa. E é bacana demais ver um Superman criativo assim. Fora que ele não resolve tudo sozinho. Aquele Superman que vocês viram lá no filme da Liga da Justiça do antigo DCU e no Snyder Cut, também é um Superman que não existe em lugar nenhum. Ele sozinho vence toda a Liga da Justiça sem esforço. A Liga da Justiça apanha do Lobo da Steppe, cara. Ele chega e trata o Lobo da Steppe como se fosse nada. Nada, zero. O plano da Liga da Justiça nesse filme era ressuscitar o Superman porque, sei lá, porque eles por eles são inúteis. Todos eles são inúteis. Isso é ridículo, ridículo. Galera, isso é ridículo. Vocês foram mal acostumados. Todo mundo na Liga deveria ser mega poderoso, cara. Todo mundo. A maioria é quase tão poderosa quanto o Superman.
É um time casca-grossa demais, cada um tem seus pontos fortes. Essa que é a vantagem da Liga da Justiça. O Zack Snyder não compreendeu isso dos super-heróis, não compreendeu. Nas HQs, o Superman pode perder da Mulher Maravilha numa luta mano a mano, já aconteceu. Pode perder pro Lanterna Verde numa luta mano a mano, até mesmo pro Guy, já aconteceu, né? Dependendo do dia, da força de vontade de cada um, né? Do emocional, já aconteceu. Até o Aquaman motivado, por mais que não vença o Superman, pode dar um trabalhinho, pode sangrar o Clark. Hoje em dia o Flash, que evoluiu muito em nível de poderes por causa da Speed Force, é bem mais poderoso que o Superman. Esquece, cara. Tipo, o Flash tá muito acima de poder do Superman. Isso é dito, inclusive, nas HQs. Então, mesmo que o Superman seja mega poderoso, ele ainda tá no nível próximo de outros heróis. Ainda assim tá, sabe? Ele ainda é mais um ali que tá ajudando e lutando. Da mesma forma que nos quadrinhos. E o James Gunn soube passar isso. Soube passar a visão correta de como o Superman se relaciona com os outros heróis desse universo inteiro, sabe? E como o Superman precisa da ajuda desses heróis. Sim, esse filme é o total oposto do que foi o Snyderverso. É quase como se fosse uma resposta ao universo do Snyder. Eu disse isso já. É como se fosse um counter do Snyderverso. O Superman salva todo mundo, não sai destruindo a cidade nas lutas. O Superman não chega e resolve tudo sozinho, ele passa aperto. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque essa é a estratégia do Lex. Criar uma confusão absurda num ponto, enquanto cria outro em outro ponto. Aí o Superman, justamente, ele explora essa fraqueza do Superman. Aí o Superman fica perdidinho. Meu irmão, enquanto o Superman queria salvar os cidadãos inocentes lá de Jarampur, de uma invasão militar da Borávia que o Lex armou, ao mesmo tempo o Lex faz abrir uma fenda dimensional que ia destruir o espaço o tempo inteiro a partir de Metrópolis. E aí quando o Superman fosse resolver isso, ele ia ter que lutar contra todo o exército do Luthor, os Raptors, né? Ia ter que lutar contra a Engenheira e contra o Ultraman ao mesmo tempo. Porra, olha que plano casca-grossa. Então como que ele resolve isso? Tendo amigos. Precisa. Gangue da Justiça. Bom, por mais que esse filme tenha tido muitos personagens, eu acho que foi extremamente importante já iniciar um novo universo DC com o pilar da DC que é o Superman. E já estabelecendo uma relação entre ele e os super amigos. Exatamente, né? Isso faz ver, cara, que existe uma comunidade super-heróica. Eles conversam entre eles. Já tem relações estabelecidas. Eles sabem já o segredo do Superman. Foi a forma perfeita de dar um pontapé inicial nesse universo, sem precisar ficar enrolando, mostrando como cada um deles se conheceu pela primeira vez. É como, por exemplo, você não ter contato com a HQs e abrir uma pela primeira vez. É assim que se começa. A história já tá rolando, os personagens já se conhecem. Você sabe que tem muitos anos de cronologia, mas você não vai ficar perdido. Você vai descobrindo as coisas, isso é gostoso demais. Então é um filme muito quadrinhos, cara. O James Gunn realmente entendeu o que é fazer um filme de quadrinhos de super-heróis. É como, sabe, ele entendeu como criar um world building orgânico, de forma natural. E todos os personagens imitam demais, cara. Porra, o Guy vai cobrir o Superman e enfrenta sozinho todo o exército da Borávia. Só dando dedo do meio pra cada um, cara. É tipo, que é um dos construtos favoritos dele, os construtos de mão. Ele tá patado em cada um. Cara, isso é maneiro demais. O Guy tá simplesmente perfeito. Parece que ele saiu direto de uma página de quadrinhos. O Nathan Filho replica igualzinho todas as caretas do Guy, cara, muito bom. Toda a personalidade pavônica do Guy, sabe, espalhafatoso. Ele gosta de aparecer, ele gosta de broncar com todo mundo, né? O cara se acha maioral com aquele cabelinho de tigela. É muito bom isso, cara. Cara, o James Gunn escolheu demais esse personagem, muito bem feito. A Mulher Gavião, né, ou Garota Gavião, que é a única personagem dentre os heróis que mata alguém. Olha isso. Ela mata o presidente decrépito lá da Borávia. Isso deixa bem clara a diferença de moralidade dela pra do Superman. Isso é bem padrão, cara. Quase todos os Hawks da DC matam. O Hawkman, o Gavião Negro, por exemplo, é mais conhecido como anti-herói do que herói. Ele é mais anti-herói. E essa cena foi importante também pra mostrar como a moralidade dos personagens é diferente, sabe? Nem todo mundo é escoteiro igual o Superman, tá tudo bem. Acho que essa combinação é bacana. Pra mim, o Gold da Gangue da Justiça foi o Mr. Terrific, o Senhor Incrível. Pra quem não conhece esse personagem, cara, ele é um dos maiores gênios da DC. No ranking de gênios, ele é considerado o terceiro mais inteligente do mundo. Ele tá atrás do Batman, que é o segundo, e atrás do Lex Luthor, que é conhecido pela alcunha de homem mais inteligente do mundo. Ou seja, o Lex tá no topo, né? Então, pô, dá pra perceber, o Lex é demais. Mas assim, cara, o Lex e o Batman são generalistas. Eles manjam de tudo um pouquinho. O Mr. Terrific não, cara. O Mr. Terrific é mais um cara da tecnologia. Em ciência, esse cara é top 1. Acabou, não tem conversa. Tanto é que ele aparece muito nas HQs do Flash, que são as HQs mais, digamos, de ficção científica da DC, se dá pra falar assim. Com aqueles absurdos de física, absurdos multiversais, etc. Ele é o cara que ajuda a resolver entender essas questões. E esse foi exatamente o papel dele nesse filme. Identificar a crise espaço-temporal que os portais do Lex iam causar. Inclusive, eu falei agora pra vocês sobre o Flash ter se tornado mais poderoso que o Superman. O Mr. Terrific foi um dos que identificou isso nas HQs. Ele verificou que a probabilidade do Flash destruir tudo a qualquer momento é de 65%. Simplesmente porque ele tá carregando dentro dele e manipulando
a totalidade da Speed Force, que é uma fonte de poder incalculável, infinita, que rege todo o espaço-tempo da DC. Olha isso. E na mesma forma como no filme, ele não é muito um cara de sentimentos. Ele até diz pro Flash que infelizmente não vai tentar matar ele. O cara manda um infelizmente não vou te matar. Porque na cabeça dele era o ideal. Era coisa lógica a se fazer com o Flash, cara. Cara, ele é muito casca grossa. Então, tipo assim, o cara é frio, ele é calculista, né? Descolado pra caramba, mas é 100% lógico. Né? Ele é muito lógico, tipo, muito matemático. E ele tem toda essa vibe esportista, sabe, bem atlético. Até por isso o fair play, né? Ele é esse gênio descolado, merece. E o James Gunn soube retratar bem a agilidade dele nas lutas. Nossa, foi maneiro demais. Porque além de um gênio, ele cresceu sendo atleta de decátulo profissional mesmo. Ganhou medalha de ouro olímpica. Bom, o cara é top, né? Então ele é uma mistura de coisas, cara. É um cara que mistura cérebro e músculos. O mental e o físico. Por isso que é bacana ver que o ator tá saradaço no filme. Na cena que ele tira lá a jaqueta. Realmente fizeram muita justiça ao personagem. E eu, inclusive, acho que ele merecia um filme solo. É um personagem incrível, cara. Eu vou no cinema fácil pra ver esse cara. Ó, no mínimo do mínimo, eu acredito que ele vai ser muito importante nesse universo. Até porque ele é um personagem de transição. Ele é da nova geração, mas ele se junta com os velhacos lá da Sociedade da Justiça, que é um grupo de heróis da Segunda Guerra Mundial. Um grupo que surgiu antes da Liga. E eu acho que o James Gunn tá fazendo uma mistureba nesse sentido, porque a base da Gangue da Justiça é o Hall da Justiça. Tá sendo construído, tá em obra durante o filme. E nas paredes lá dentro você via referência aos antigos membros da Sociedade da Justiça. Então talvez essa tenha sido uma base deles no passado. E depois foi comprado pelo Maxwell Lord, que é o financiador da Gangue da Justiça. Então, olha o que eu sinto que James Gunn tá fazendo. Eu acredito que ele tenha pego uma das bases mais icônicas da Liga, o Hall da Justiça, que surgiu lá no desenho dos Super Amigos, lembra? E depois foi introduzida nos quadrinhos. Tá usando essa base como elemento histórico dentro do DCU dele, como se fosse a antiga base da Sociedade da Justiça. E ele tá preparando para adaptar a Liga da Justiça Internacional, que nas HQs é a Liga da Justiça financiada pelo Maxwell Lord. Esse engravatado de cabelinho engomadinho aí na esquerda. Esse personagem novo do DCU tá sendo interpretado pelo irmão do James Gunn. É o cara que aparece no final do filme xingando o Lex Luthor lá, dizendo que a única coisa que a direita e a esquerda concordam é que o Lex Luthor é um bosta. E essa Liga da Justiça Internacional é a liga mais divertida que tem, cara. Cara, você ri muito com as histórias e quadrinhos deles, é muito boa a química entre os personagens, sabe? Imagina ter que conviver com o Guy Gardner, cara. Imagina Batman e Guy Gardner convivendo na liga. É hilário, cara, porque eles são muito opostos. É hilário. Cara, é a cara do James Gunn. E vou te falar, meu irmão. O Batman bota o Guy Gardner caladinho, tipo caladinho. E o Metamorfo, que entra no time no final, aparece nas HQs da Liga da Justiça Internacional e acaba fazendo parte de uma subdivisão do grupo, que é a Liga da Justiça Europa. Tudo isso faz muito estilo de história e de personagens desajustados que o James Gunn adora trabalhar, sabe? Pegar aqueles personagens desajustados, transformar, botar laços familiares entre eles, botar eles trabalhando juntos, como se fosse uma família. Mesmo em Superman, ele não deixou de aproveitar essa chance aí de adaptar os esquisitões. Ele faz isso em todos os filmes. E assim, um fato interessante, né, sobre o Metamorfo é que ele fez parte do grupo Terrifics, o grupo do Mr. Terrific, que é um quarteto. Essas HQs, cara, elas têm um tom bem aventuresco, sabe? De ficção científica cósmica mesmo. É como se fosse o quarteto fantástico da DC. Eu acredito que essas equipes que eu citei aqui sejam as referências que o James Gunn esteja adaptando pra trazer a Liga do X pra DC de uma forma diferente. Sem ser aquele time de 7 padrão que todo mundo conhece. E cara, eu concordo. Vamos explorar o Guy Gardner, o Mr. Terrific, o Metamorfo. Vamos mostrar pro mundo o que mais a DC tem a oferecer de personagens incríveis, fora aqueles batidos que todo mundo já conhece. Então eu tô curtindo a visão. Eu espero que seja isso mesmo. Nesse filme mesmo vocês viram do que o Metamorfo é capaz. O cara é o homem elemental, ele cria qualquer elemento. E o Sol é feito de elementos sob condições específicas, né? De pressão, etc. Então, depois ele enfraqueceu o Superman com a criptonita que ele gerou, o cara criou um mini Sol. E sim, ele pode fazer isso nas HQs. Ele inteiro já virou um sol amarelo gigante. Ele é muito poderoso. Lembrem disso, ele é muito poderoso, muito overpower. Foi muito legal ver o James Gunn adaptando isso, sabe? Adaptando o uso criativo dos poderes desses diferentes personagens. Setando um futuro super bacana pros heróis nesse novo DCU e pra formação da Liga. Muito legal isso. Guerra da Borávia. Bom, aqui a gente entra num ponto que tá levantando polêmica, porque muita gente está interpretando como se o James Gunn tivesse feito uma clara alusão a esse conflito agora entre Israel e os palestinos, a invasão de Israel no Irã. Ele pode ter feito isso? Pode. Só que a gente tem que lembrar que, essa não é a única guerra acontecendo no momento, entende? Alguém poderia olhar essa situação e interpretar como sendo, por exemplo, o caso da Rússia invadindo a Ucrânia. Que, inclusive, é um caso bem mais parecido, né? Bem mais parecido. Uma invasão sem provocação com interesse territorial. Dependendo do ponto de vista de cada pessoa, cara, ela vai interpretar pro lado que ela enxerga o mundo. Isso indica pra mim que o James Gunn fez a escolha certa em criar uma situação fictícia
e colocar simples dilemas morais. Pra mim foi a escolha certa. Porque é sobre isso que as histórias de Superman são, sabe? É o simples bem contra o mal, é sempre isso. Óbvio que a realidade é um pouco mais complexa, eu sei disso, é com mais, digamos, tons de cinza. Mas uma história de super-herói, cara, do Superman, não é assim. Existe o certo, existe o errado. Existe o opressor e existe o oprimido. Sempre foi assim. Então você simplifica os dilemas para que todo mundo entenda como os super-heróis buscam fazer o correto. E essa é a essência do Superman. Ele é o campeão dos oprimidos. Sempre foi. Então o que o James Gunn está abordando são princípios básicos morais. As pessoas iam morrer, estavam sendo oprimidas. E o Superman apareceu para salvar esses inocentes e ameaçar o presidente da Warner para que isso não se repita. Detalhe, essa guerra é a adaptação direta da HQ número 2 de HQ Superman de 1939. O Superman não toma partida, ele só para a guerra. Porque é uma coisa simples, né? Em guerras as pessoas morrem. Guerra é errado. É assim que o Superman vê o mundo. Então ele destrói todas as armas de destruição que ele encontra pelo caminho. Os dirigíveis, os depósitos de munição, tudo. E depois vai ameaçar os políticos responsáveis pela guerra, ordenando um cessar-fogo, uma trégua. O Superman sozinho parou a guerra. Cara, o James Gunn só adaptou a exata mesma coisa que tá na HQ. Detalhe, isso é uma HQ de 1939, época da Segunda Guerra Mundial. O Superman foi criado por 2 judeus, né? Joe Shuster e Jerry Siegel. Então, cara, conecta os pontos aí que vocês vão entender que é algo muito mais básico, elementar, que já tava na história original de quase 90 anos atrás, cara. Ao invés de uma crítica específica sobre algo atual, como tá dizendo agora no Twitter, olha o que James Gunn fez. Cara, pô, o cara adaptou uma história em quadrinhos de 1939, galera. E é bom pontuar também que a humanidade não aprendeu muita coisa de lá pra cá. A gente ainda tá guerreando, né? A gente estamos nos matando entre si. Enquanto o Superman pode ser um estrangeiro, um imigrante, né, por vir de outro mundo, ele vê nós, humanos, como uma coisa só. Ele consegue ver de fora. Ele consegue tratar a humanidade como uma coisa só. Ele quer que as pessoas sejam as melhores versões de si mesmas. Agora, quanto à reação dos Estados Unidos e da luz, né, a invasão do Superman na Morávia, eu acredito que o James Gunn deve estar tirando essa situação da HQ Action Comics 900, quando o Superman se juntou a um protesto popular no Teherã, que é a capital do Irã. E por mais que ele não tenha feito nada nessa história, né, diferente de Superman número 2, ainda assim ele tomou uma posição lá. Ele participou de um protesto, ele ficou lá parado por 24 horas seguidas, dando suporte ao protesto. Isso deixou o secretário de defesa, o presidente dos Estados Unidos, pistolaço com o Superman, porque o governo iraniano alegou que o Superman estava agindo a mando do governo americano e falou que foi um ato de guerra dos Estados Unidos. E foi esse momento que o Superman renunciou à cidadania americana nele. Foi aí que ele falou, não sou cidadão dos Estados Unidos, sou do mundo. Ele diz que o American Way, o jeito americano, não era mais o suficiente para lidar com a complexidade do mundo e que ele estava cansado de toda a ação dele ser usada como instrumento político pelo governo dos Estados Unidos. Ele acabou, cansou disso. Ele fala que ele consegue ver o mundo em escala microscópica e macroscópica, sabe? É como eu falei pra vocês, ele vê a Terra de fora. Pra ele, a humanidade é uma coisa só. Essa noção de Estado é extremamente limitada quando você consegue ver o mundo como um todo. Essa é a perspectiva do Superman. Quando ele olha pro resto do mundo, tudo parece pequeno demais, sabe? Conectado demais pra ele. Ele fala isso. Ele completa dizendo que ele é um alien, um alienígena. Ele é um imigrante de outro mundo, ele sabe disso. E ele só pode ajudar a humanidade ampliando a visão, mostrando o panorama geral e não se limitando, cara. Esse é o poder dele. E por fim, né, ele retruca lá dizendo que por mais que as ações dele não tivessem valido a pena numa escala macro, ou seja, né, não fizeram nenhuma diferença na opressão que o povo iraniano estava sofrendo na mão da Guarda Revolucionária Islâmica, ainda assim ele viu uma fagulha de bondade, uma fagulha de humanidade sendo despertada entre a Guarda Revolucionária e a população. O que o Superman quer dizer é, se você é um soldado em tempos de guerra, não existe nada mais corajoso do que a paz, cara. Não existe atitude mais corajosa do que você não puxar o gatilho. Faça o certo. Na visão dele é isso, faça o certo, não puxe o gatilho. E cara, no fim das contas, né, no mundo como o de hoje, cheio de extremismo político pra caramba, né, um odiando o outro, com guerras pipocando pelo mundo, as pessoas se odiando cada vez mais na internet, sabe? Famílias brigando entre si, o certo e errado sendo relativizado, sabe? É extremamente necessária a existência de uma figura apolítica, uma figura que defenda valores universalmente bons, paz, vida, amor, compaixão. Isso é o Superman, tá raro hoje em dia. Tá raro hoje em dia. Existem pessoas assim, ok? Esse é o Superman de verdade. E foi esse Superman que eu vi na tela do cinema. Pais do Kal-El versus pais do Clark Kent. Bom, o grande plot twist do filme é a mensagem dos pais kryptonianos do Kal-El. O Superman só tinha acesso à primeira metade dessa gravação. E por causa dela, ele sempre considerou que a missão dele era fazer o bem na Terra. Mas aí o Lex traz a público a segunda parte da mensagem que tinha sido corrompida. E nessa segunda parte, o Jor-El e a Lara-El estão basicamente dizendo que o papel do filho deles é
na Terra e conquistar o mundo inteiro, sabe? Matar quem se opõe a ele, criar um harém de mulheres para levar para frente a genética e o modo de viver kryptoniano. E aí, com isso, o Lex dá um baque muito grande no Superman. Ele consegue a justificativa que ele precisava, a justificativa necessária para prender ele. Muita gente viu essa parte como se estivesse abordando guerra de narrativas, né? Manipulação de mídias, esse tipo de coisa. Que de fato rola muito no filme. O Lex tá sempre filmando o Superman pra jogar ele surtando fora de contexto na mídia. Outra parte que soma com essa lógica é a cena que o Superman descobre que os haters dele, na verdade, eram como se fosse bots do Lex Luthor. São macacos digitando M no Twitter 24 horas por dia. E isso dos macacos, sabe, escrevendo, violência com macaquinhos e tal, pode ter sido algo que o James Gunn tirou da fase do Grant Morrison à frente do Homem-Animal, cara. Porque ele começou escrevendo Homem-Animal, né? No final dos anos 90. Enfim, na minha visão, essa questão da mensagem dos pais é muito mais do que uma crítica à manipulação de narrativa nas mídias sociais que a galera tá achando. Esse é o elemento de roteiro que mais tá dando polêmica entre os fãs do Superman. E isso dos pais kryptonianos do Superman serem maus, porque não é algo muito acurado com a versão clássica dos personagens. Não é assim. O Jor-El e Lar-El costumam ser retratados como os mocinhos de Krypton, como pais amorosos. Só que existe sim retcons nos quadrinhos, né? Recontagem, digamos assim, em que o Superman também se surpreende descobrindo que o pai dele também foi um vilão. E tem a mesma crise de identidade que ele teve no filme, enfim. Isso tudo é uma coisa que eu vou abordar num vídeo separado porque é bem complexo pra passar pra vocês. Mas o ponto que eu quero trazer é que o personagem, por ser um personagem messiânico, ele veio dos céus. Foi criado por pais humanos, mas com uma missão dos céus, né? Ele veio para ser o salvador da humanidade. Percebe como é messiânico isso? Tem muitos elementos que são alegorias a Jesus Cristo no Superman. Muitos, cara. Mas o personagem não é Jesus Cristo. Ele é o Superman. Então quando o Superman descobre que, na verdade, os pais dele mandaram ele pra Terra para ser um conquistador, sabe? Um opressor e não um defensor dos oprimidos, o mundo dele desaba totalmente. Ele fica, porra, ele entra em parafuso ali. Ele achou que ele estava na Terra com uma missão dos céus. Sabe, uma missão quase que divina. Quase que divina. Então ele começa a se questionar sobre quem ele é. E quem faz ele perceber quem ele é de fato são os pais dele, né? A Martha Kent e o Jonathan Kent. Ele se encontra com ele, né, quando ele retorna à casa do pai. Essa é a grande mensagem do filme. O Clark tinha começado a ficar distante dos pais dele em Smallville desde que ele começou a atuar como Superman em Metrópolis. Então quando ele revisita os pais dele, é o momento dele se conectar com quem ele realmente fez ser quem ele é. Quem fez? Os pais criaram ele. O Jonathan e a Martha. Ele precisava disso. Ele precisava desse apoio do pai e da mãe. Porque ele ficou com uma certa incerteza ali, sabe? Ele precisava desse apoio moral para dizer, pô, quem que eu sou? Os pais dele fizeram isso por ele. Então o Jonathan vira pro Clark e diz que as atitudes dele é que fazem dele quem ele é. E diz que tem muito orgulho dele. Essa cena sozinha no filme, cara, não mostra toda a complexidade do que o Jonathan tá falando. É necessário você ir na referência original. O James Gunn tirou essa cena de Superman Red and Blue, edição número 5. Nessa HQ, o Jonathan vai pedir ajuda ao padre logo depois de resgatar o bebê Kal-El da nave dele, né? E não sabia como criar criança porque ele era um fazendeiro humilde. E o padre recita a passagem de quando Jesus saiu das águas e Deus diz: esse é o meu filho que eu amo e me deixa orgulhoso. A partir dali, a HQ mostra diversos momentos da infância do Clark em que o Jonathan repete pra ele: você é especial, eu te amo, eu tenho muito orgulho de você durante todo o crescimento do Clark. E no final da HQ você vê o Superman repetindo tudo que foi feito com ele, com as pessoas do mundo, com os pobres, os enfermos, os perdidos, todos. O Superman é tão bom, tão amoroso, porque ele tá exacerbando o amor que ele recebeu dos pais dele, que são amorosos também. Cara, isso é tão, mas tão lindo, que é difícil não se emocionar, cara. Pô, eu que sou pai, eu fico emocionado. E essa HQ foi escolhida como uma grande mensagem do filme. Pra mim, o filme se resume nessa HQ aí. O Superman não é quem é por causa dos pais kryptonianos. Ele quem é por causa dos pais da Terra, por causa dos Kent. Ali é que ele foi ensinado a ser humano. Eu fico emocionado, de verdade, cara. A criação dele foi tão boa, cara, que ele aprendeu como ser humano mesmo sendo kryptoniano. Ele reflete o que há de melhor na humanidade. Ele é humano, ele não é kryptoniano, percebe? Ele reflete o que há de melhor na humanidade, o que há de mais altruísta e benevolente. É por isso que, apesar dele ser tão poderoso, o Superman é um personagem extremamente humano. Essa é a mensagem do filme. Tá aí, a mensagem do filme é essa. É por isso que o filme começa com Clark vendo as gravações dos pais kryptonianos e termina com ele vendo as gravações dos pais humanos, percebe? O James Gunn acertou, cara, em cheio na mensagem e na essência do Superman. Pacificador. Bom, durante o momento em que o Superman estava sendo detonado pela mídia, o Pacificador aparece num programa de TV detonando ele mais ainda. Típico, né? Ele é profissional em espalhar fake news sobre os heróis. Ele adora isso, né?
Todo mundo no cinema tá pirando com essa cena. É engraçado ver como o Pacificador acabou se tornando um personagem famoso, conhecido pelo grande público. Mas assim, levanta muitas dúvidas, né? Dúvidas que acho que vão ser respondidas na segunda temporada de Pacificador. Porque no final da temporada de Pacificador aparece a Liga da Justiça do antigo DCU. O próprio Esquadrão Suicida do James Gunn se passa no antigo DCU. Mas ao mesmo tempo, Creature Commandos é uma continuação direta desse Esquadrão Suicida e se passa nesse novo DCU. Pacificador também é uma continuação direta daquele Esquadrão Suicida. E tem elementos daquele filme que nunca aconteceram no novo DCU, por exemplo, né? Lá é dito que o protagonista do filme é o Bloodsport. Foi pra cadeia porque mandou o Superman pro hospital com um tiro de kryptonita, que é uma coisa que também acontece nos quadrinhos, inclusive. Mas a gente sabe que isso nunca aconteceu no novo DCU, porque a primeira derrota do Superman foi agora nesse filme que ele perdeu pro Ultraman, disfarçado de martelo da Borave, percebe? Então assim, essa série D da DC, produzida pelo James Gunn, antes e depois do novo DCU, tá meio que batendo cabeça pra se encaixar. Vamos ver como é que o James Gunn vai resolver isso na segunda temporada de Pacificador sem ficar muito confuso pro público geral. Lex Luthor. Pra mim, o Lex Luthor desse filme é o melhor Lex Luthor do cinema, na história do cinema, ok? É o primeiro Lex Luthor que realmente é um gênio, sabe? Cria diversas tecnologias, usa o cérebro dele contra o Superman, cria esquemas, manipula, passa o perigo de verdade ali pra gente, sabe? Então você vê realmente um confronto físico contra mental. Muita gente não sabe disso, mas o Lex Luthor é o equivalente dos Ozymandias em Watchmen. Ele é considerado o homem mais inteligente do planeta. E nesse filme você vê isso. O cara tem uma prisão só dele, onde ele ajuda políticos a largarem seus inimigos políticos lá, né? Onde ele prende meta-humanos, ex-namoradas. Olha isso. Cara, ele manipulou o Superman dentro dessa prisão pra revelar onde os pais dele moram e matou um inocente na frente dele. Que, aliás, foi a única baixa civil do filme. A única morte. Então é uma cena com bastante peso, cara. É a cena mais pesada do filme. Esse Lex realmente deixa com raiva. Ele tá o tempo todo tratando alguém de um jeito ruim. Sendo soberbo, arrogante, sabe? Manipulador. Ele é um baita vilão, né? O filme te convence de como um humano é capaz de ser vilão do Superman. Como um humano sem poderes consegue ser vilão do Superman, não é? Ele não é meta-humano, ele tem poderes humanos. O cérebro, dinheiro, influência política, tudo isso afeta e limita o Superman. E ao mesmo tempo ele antagoniza o Superman em ideias. Ele é o oposto do Superman em tudo, cara, tudo. Ele acha que os fins justificam os meios. Ele é egocêntrico, sabe? Ele só pensa nele mesmo, tem mania de grandeza. Já o Superman por dentro é um garoto da fazenda que quer ser um simples jornalista. Eles são totalmente opostos, totalmente. Mas o que o Lex enxerga é que ele próprio é um cara que trabalhou pra conquistar tudo que ele tem. Ele trabalhou duro pra alcançar o status que ele ganhou de salvador do mundo, né? Com as tecnologias dele. Já o Superman simplesmente já nasceu salvador. Então pro Lex, cara, isso deixa ele doido. Na HQ All Star Superman, tem uma cena inclusive que o Lex mostra para um repórter, né, um tal de Clark Kent, como ele é musculoso e como para um humano é necessário muito trabalho duro para chegar naquele ápice da forma física, enquanto para um kryptoniano ele só precisou existir. Então uma inveja muito grande em todos os níveis, cara. Até no nível mais mesquinho possível. E na boa, a atuação do Nicholas Hoult, cara, te convence tanto que você percebe que ele ficou obcecado pelo Superman a ponto de perder completamente a razão. Aí no final do filme ele é preso e levado pra Belle Reve. Quem sabe o que o futuro espera, né? Quem sabe as ligações vilanescas que o Lex vai fazer dentro dessa prisão cheia de vilões meta-humanos. Será que a gente vai ver a origem da Legião do Mal lá dentro? Eu quero ver isso acontecer. Imagina Lex Luthor e Coringa juntos. As duas maiores mentes malignas da DC trabalhando juntas. Meu irmão, vai ser coisa de doido, a gente vai pirar com isso. Stormwatch. Bom, o que sobra de legado do Lex nesse filme é o que ele chama de Planet Watch, uma organização defensora do planeta. É possível que essa organização continue funcionando sem o Lex. Fique a mão do governo agora que os serviços da Planet Watch foram vendidos para o Pentágono. E a Planet Watch nada mais é do que a versão desse novo DCU do grupo Stormwatch, o The Authority, que é a equipe da engenheira nas HQs. Então o filme do Superman serve quase como uma história de origem da engenheira e da Stormwatch, que é uma equipe que tá planejada pra ser, inclusive, pra ter um filme solo, né? E galera, confia em mim, vai na minha, magrinha, essa equipe é muito casca grossa. Tem a Jenny Parks, o Apollo, o Meia-Noite. É um time extremamente sanguinário, sombrio. Esse filme, sim, cairia bem pro James Gunn escrever e o Zack Snyder dirigir. Eles sim combinam, né? Esse é um papo pra ver. Planeta Diário. Bom, Planeta Diário é o núcleo mais pé no chão no filme, sabe? É o núcleo que te ambienta em Metrópolis. E é bem bacana porque, tipo, você consegue sentir aquela vibe positiva, aquela vibe caricata da cidade com as personalidades fortes, com as características de cada um ali no Planeta Diário sendo bem representadas. Fora o visual dos personagens, cara, que tá idêntico aos dos quadrinhos, não tem o que falar. E é engraçado, cara, como grande parte do plot do filme gira em torno da piada interna das HQs do Jimmy Olsen ser o CEO do sexo. Mesmo sendo nerdzinho todo time, tá vendo? Você que é nerdzinho, pô, se o Jimmy Olsen consegue, como você não? E a Lois Lane da Rachel Brosnahan também tá incrível em caracterização. Os diálogos dela deixam bem claro quem é a personagem, sabe? E como que ela vê o mundo.
É uma personagem fortíssima quando tá em tela. Tipo, rouba a cena também. E a relação dela com o Clark é super bem construída, né? Não é clichê. Tem brigas realistas, discussões realistas, né? Humanas, né? Porque os dois veem o mundo de uma forma bem diferente, né? Então, são discussões que a gente percebe que aconteceriam realmente no mundo real. Ela é realmente muito bem escrita, muito bem escrita. O James Gunn acertou muito. Em questão de caracterização, cara, pô, o James Gunn acertou com todo mundo e dá pra ver que ele foi muito cuidadoso nesse sentido. E, obviamente, lógico, né? Isso inclui o Clark. A personalidade dele mais boba e atrapalhada no Planeta Diário. O James Gunn adaptou até a explicação dos óculos hipnóticos que existem nas HQs, para as pessoas olharem pro Clark e verem o rosto dele diferente do rosto do Superman. Que é uma explicação que eu sempre gostei, porque talvez seja a coisa mais difícil de ativar a suspensão da descrença nas histórias do Superman. Como é que tu vai achar que, porra, Peter e quem? Porra, não dá, né? Então, assim, tem muitos pequenos elementos interessantes na dinâmica do Planeta Diário. Muitas coisas que a gente se conecta com os quadrinhos, sabe? A ponto até de você pensar que seria incrível uma sitcom se passando naquele ambiente lá de trabalho, né? Tipo um The Office do Planeta Diário. Pô, seria maneiro. Só que eles acabam ficando bem secundários, né? Porque o filme tem muitos personagens e acaba ficando meio impossível de desenvolver todos os personagens que o filme apresenta. Pelo menos na conclusão final, o elenco do Planeta Diário tem lá um papel heróico bem jornalístico, que é o de descobrir os podres do Lex Luthor e publicar uma matéria em tempo real para que ele possa ser preso pelos atos que ele cometeu. Então achei legal. Então assim, se você parar pra pensar, foi o elenco do Planeta Diário que derrotou o Lex, né? É isso. E galera, se você assistiu até aqui e tá pensando, Peter, eu quero aproveitar essa oportunidade do TikTok Shop. Não deixa pra depois, ok? No dia 15 de julho tem nossa super live TikTok Dinheiro no Bolso, com todo o passo a passo completo dessa nova profissão. Eu vou te mostrar como escolher o produto certo, como fazer o vídeo que viraliza no passo a passo e como começar a faturar já nos próximos dias. Você já vai faturar nos próximos dias. Mas ó, essa live é só pra quem tá realmente comprometido em mudar de vida, não é pra curiosos. É pra quem quer ação, quem quer dinheiro no bolso mesmo. O link tá aqui na descrição, é só clicar, se inscrever e garantir tua vaga antes que esgote. Porque essa oportunidade não vai durar pra sempre. Quando virar modinha, vai ser tarde demais. Galera, eu sei que ainda tem coisa pra gente falar do cripto, da cena da Supergirl no final, mas como esse vídeo já tá bem grande, eu vou guardar pra falar desses dois aí no vídeo de análise do pós-crédito, ok? O que vocês acharam do filme, cara? Dá uma nota aqui embaixo. Como é que vocês esperam agora o futuro do DCU? Vai ser bacana pra caramba. Estão curtindo esses vídeos do Superman aqui no canal? Querem mais vídeos falando do futuro do DCU? Já comenta aqui embaixo que vai ser bom pra caramba. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra mim o mais importante é saber que você tá acompanhando esse trabalho que a gente faz há tanto tempo. Porque você tá aí, sabia? Esse é um ciclo, cara. Você tá aí porque a gente tá aqui e a gente tá aqui porque você tá aí. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!